Alô, Belo Horizonte! Alô, mineiros, mineiras, mundo afora! Pela BH News TV, canal 9 da NET em Belo Horizonte. Canal 29 aberto UHF em toda a grande BH para 6 milhões na rede metropolitana e em rede mundial na internet pelo endereço bhnews.tv.br. Faltam 9 minutos para meia-noite desta quarta-feira, 3 de julho de 2012. Começa agora a edição número 11, 11ª do programa Cajuru no Jogo, que é sempre após o apito final do juiz de cada jogo do Galo na Taça Libertadores da América. Acaba agora em Rosário, na Argentina, o primeiro jogo da semifinal. E o Atlético foi derrotado por 2-0, com 2 gols no segundo tempo. Depois de suportar o primeiro tempo, o Atlético agora terá que ganhar o jogo por 3-0 para ser finalista nos 90 minutos, 2-0 pênaltis, e daqui a pouco falaremos de outros resultados possíveis no jogo de volta na próxima quarta-feira, dia 10, aqui em Belo Horizonte, no Estádio Independência, onde todo mundo diz que caiu no horto, está morto. Nós já estamos a postos com a emissora mais aceita e mais respeitada em Belo Horizonte, a BH News TV, com 2 anos de vida, a primeira televisão mineira que ousa fazer na história de Minas Gerais um programa esportivo logo depois de um grande jogo, de uma grande competição envolvendo time mineiro. Em 2013 é o Galo. Tomara que em 2014 seja o Cruzeiro, que está aí com a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Nosso projeto começou no ano passado, antes dos jogos de Cruzeiro e Atlético e depois dos jogos de ambos no Campeonato Brasileiro. Neste ano, priorizamos a Taça Libertadores da América. E priorizamos a Taça Libertadores da América com jornalismo, com profissionalismo, em instantes lá do estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, áudio e vídeo, imagens ao vivo com a repórter e jornalista Renata Dairon e os trabalhos técnicos de edição e imagens do Rafael Lipovetsky. Aqui no estúdio, sempre o comentarista fixo do programa, a memória de ouro, o jovem talento Bruno Garcês. E o convidado especial de hoje é ligadíssimo à torcida atleticana. E muito mais do que isso, é queridíssimo, 0% de rejeição. Ele assistiu os 90 minutos desta partida e os 3 minutos de descontos dados pela arbitragem. Um detalhe, senhor juiz do jogo, ou senhor bandeirinha do jogo, o senhor tem 6 olhos? Porque eu, em função de Deus me dar apenas 14% de visão e ser feliz com isso, eu ganhei 6 ouvidos. Eu ouço tudo aqui dentro. Ouço fofoca, ouço gente metendo o pau em mim, porque isso tem em televisão. Ambiente de televisão é podre. O Atlético é um time dependente de Ronaldinho Gaúcho e de Diego Tardelli. Os dois não jogaram nada
pelo que eles sabem e pelo que eles ganham. O primeiro 1.200.000 e o segundo 900 mil reais por mês. Portanto, pelo tanto que ambos ganham e pelo tanto que ambos sabem jogar, não jogaram nada. E o Atlético sem os dois, para mim, é um figueirense. É minha opinião. O Galo sem Ronaldinho Gaúcho e sem Diego Tardelli, sem os dois jogando bem, o Galo é um figueirense. E o time deles, como se chama o time que tem 3 nomes, Bruno Garcês, que eu não tenho paciência para falar o nome desse time? News Old Boys. Repita, mais alto. News Old Boys. Esse é o nome do time. Esse time deles, para mim, é um Atlético Paranaense de smoking. É o Atlético Paranaense de smoking. Bruno Garcês, me permita chamar inicialmente o nosso convidado especial, repito, com essa ligação afetiva, amado pela nação atleticana, vamos ver onde e em que ele discorda das minhas primeiras opiniões aqui no programa Cajuru no Jogo, que pede a você uma mensagem de apenas 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. Bolivar! Todo prontinho para opinar e todo vestido a caráter desde o início do jogo, torcendo, levantava do sofá a todo instante. Fique à vontade, discorde de mim. Obrigado à TV Alterosa, ao Ricardo Carlini, a todos da direção pela sua liberação. É um privilégio recebê-lo aqui na BH News TV e em nosso programa Cajuru no Jogo, nessa 11ª edição do programa. Uma boa noite a você, seja bem-vindo, fique à vontade, aqui é democracia total, fale o que você quiser. Se o programa tem Cajuru, imagine a liberdade que a TV dá, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiramente, Cajuru, muito boa noite. Para mim, sinceramente, é uma honra participar do Cajuru no Jogo. Honra nossa. Sem dúvida nenhuma, para falar para o seu público, falar para o público da BH News, aproveitando, já cumprimentando o Marcílio pela essa ousadia, por trazer você para Minas, onde você começou, você que é um jornalista que fala nacionalmente, que não tem papa na língua, que não faz média. Então eu te agradeço sinceramente. E você é a mesma coisa. Muito obrigado. Eu vou falar do que eu discordo de você. Antes de mais nada, cumprimentar o Bruno Garcês, né, que é craque, talentoso mesmo. Obrigado. Jovem. Abraço pro Marcílio, abraço pra sua produtora, Roberta Figueiredo, que sempre chamou... é atuante 24 horas, ligada em tudo, a Roberta Figueiredo, e que está ali conversando com a Renata Dairo pelo nosso comunicador, ela que está lá em Rosário, na Argentina. Que torcida os caras têm! Ô Bolivar, a torcida do Atlético agora tem que fazer o papel dela. Pra mim agora é jogo de torcida, meu amigo. Chama a Renata, é isso? Muito boa noite pra você, pro Bolivar também. Uma honra ter você aí com a gente, Bolivar. E pra todo mundo que tá aí nos assistindo, mas eu também tô bem acompanhada aqui, Cajuru. Tô aqui com o nosso Piquetito, tá até sem voz de narrar. Que jogo meio esquisito, né? Porque tinha tanto de chance de gol perdida, uma defesa ali meio louca. Um abraço, Renato, um abraço ao Cajuru. Ô, Cajuru, tô com saudade de você, meu irmão. Um abraço pra você. Um abraço ao Bolivar, outro grande irmão que nós temos aí. O chileno, o pessoal todo que tá nos acompanhando aí no Cajuru no jogo. Bom, olha, o Atlético não jogou bem. Teve no reinício do segundo tempo 2 chances que poderiam ter mudado, mas no primeiro tempo o Vitor foi o grande nome do jogo e evitou que poderia ser um desastre maior. Eu diria que menos ruim o resultado, porque, a bem da verdade, poderia ter sido uma goleada, o Atlético ter sofrido uma goleada aqui. O time não foi bem, acho que a defesa titular, os 2 zagueiros fizeram falta, apesar que o Gilberto Silva foi até razoável, o Rafael no segundo tempo cansou demais, o Pierre talvez não estivesse no seu condicionamento perfeito, o Ronaldinho não jogou, o Matheus anulou o Ronaldinho, teve uma bola que ele jogou pro Bernard, que ele descobriu o Bernard, e aí o Bernard perdeu no final do primeiro tempo. Poderia ter mudado a história do jogo. A bem da verdade é que tem que esquecer esse jogo aqui, tirar as lições desse jogo. Pressão foi muito grande, né? Tardelli, não sei se saiu sentindo, porque eu achei que naquele momento não era pro Tardelli sair.
o jogo muito bem marcado e aí ficou muito difícil. Agora, é possível virar o jogo lá? É. O Cajuru já viu quantas vezes, eu já vi, nós já vimos o Bolívar. Agora vai ter que jogar tudo e com a navalha aqui, né? Você com a faca aqui, não pode errar, porque com esse placar, com o regulamento da Libertadores, se você toma um gol na sua casa, Renato, você tem que fazer 4, porque placar 2-0 ele é ótimo. E esse time tem Marcos Rodrigues, jogou muito hoje, o Inácio Escoco, que era falta, que efeito que ele colocou naquela bola, o Figueiredo, que se movimenta muito, e tem um contra-ataque rápido, vai jogar diferente no Brasil, em Belo Horizonte. Eu espero que consiga virar. É muito difícil. Nós já vimos muitas coisas acontecer no futebol. Agora, não há como negar que o Nilson aqui abriu uma vantagem considerável para levar para Belo Horizonte. Mas está em aberto, com certeza, e o atleticano tem que lotar o estádio para ganhar, para fazer 3, para fazer 4, em cima deles que estão aí brincando comigo agora. Lá vai ser 3 ou 4-0 para a enteada ficar triste, né? Tem aqui um grupinho ali, uns 4 argentinos, 5 aqui xingando a imprensa, xingando os brasileiros. Mas, ô Piquitito, você que já está acostumado aí a narrar os grandes lances ali dos craques do Atlético, Bernard, Ronaldinho, Tardelli, deixaram a desejar hoje, né? Ah, com certeza, eu concordo com você. Bernard teve uma chance no jogo, apareceu pouco. Ronaldinho também, né? O Matheus anulou o Ronaldinho. A verdade é essa, foi anulado o Ronaldinho. E o Tardelli jogou o primeiro tempo de lateral esquerdo, eu não entendi. Aí no segundo tempo, quando ele foi posicionado mais na ponta direita, começou a aparecer melhor o seu futebol. Mas o Nilson mereceu a vitória. Não há como você negar que o Nilson hoje foi melhor, né? Foi melhor no jogo, conseguiu fazer o placar. Esperamos que lá com a torcida, uma pena que o Hever não vai poder voltar, que tomou aquela expulsão, né? Não sabemos se o Leonardo Silva vai ter condição, porque machucou o ombro. Se o Leandro Donizete também pode voltar, porque o Josué foi contratado, mas não jogou aquilo que o torcedor espera. Mas está em aberto. Hoje é a noite aqui em Rosário da hinchada mais popular da Argentina, depois de Boca. E evidentemente que agora o maluco lá, um louco argentino, bobo, imbecil, que ficaria me xingando, eu quero que eles também vão para aquele lugar, viu, meu amigo Cajuru? Que eu estou falando com a Renata aqui e o cara não para de encher o meu saco. Não é verdade? Mas vamos fingir que não é com a gente, né, ô Piquitito? E tentar, e agora o Atlético tem aí uma semana para se preparar e tentar dar o troco em casa. Aí eu quero ver se vai ter atleticano no alambrado xingando a empresa argentina. Ah, não, mas tudo bem, estamos aqui num local que é chamado Pupitre aqui, Pupitre, né? Bom, é podre isso aqui, horroroso, é vergonhoso onde a gente trabalha aqui, tudo apertado, as condições péssimas que foram dadas a nós aqui, mas tudo bem, conseguimos transmitir o jogo, a gente esperava poder transmitir uma vitória do Atlético e vai ficar agora lá para Belo Horizonte, né? E sexta-feira está de volta no Sport News, né, Piquitito? Porque eu vou tentar recuperar a voz também, tem jogo sábado, tem jogo domingo. Meu beijo pra você, Cajuru. Precisamos encontrar, a verdade é essa. Saudade de você, um beijo também ao Bolívar e a todos que estão nos acompanhando. E confiança. Eu sempre digo nas minhas transmissões uma frase do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Agora é hora da fé e do time jogar mais também, né? Vamos continuar com essa fé, esperando que o Atlético possa voltar a jogar bem. A bem, na verdade, é que nos 2 jogos com o Tijuana, o Atlético teve lampejos, né? Foi bem contra o São Paulo naquele jogo do Independência de 4-1. Os 2 jogos com os mexicanos, o time não foi bem. Conseguiu a classificação, da qual como foi. Mas quem sabe um 2-0, e aí depois eu vou poder narrar de novo a defesa do Vitor, né, no pênalti. Quem sabe uma decisão para os pênaltis. Será que o meu coração vai aguentar isso? E o coração do torcedor atleticano? E a voz. E a voz também, né? Mas Deus é grande e vai ajudar. Amém. Beijo pra todos. Muito obrigada, Piquitito. Vocês viram que eu estou maior do que a Renata aqui, não é verdade? Estou maior porque eu estou aqui um pouquinho no degrau de cima aqui, que a gente tem que procurar um lugar aqui para poder falar com os amigos, é muito difícil. Aí, e aí? A gente não para de gritar. Não para, a gente não para de falar. Agora o Piquitito entregou aqui o segredo dele parecer mais alto e eu não parecer uma gigante. E eu faço dele, as minhas palavras, um beijo pra você, Cajuru. Comanda daí que eu vou procurar mais gente pra comentar esse jogo que deixou o Atlético ali apertado pra semana que vem. É com você, Jorge Cajuru. Obrigadíssimo, Renata Dairel. Com o Piquitito Oswaldo Reis, hoje nome nacional
a defesa do Vitor aos 47 do segundo tempo contra o Tijuana. A narração dele explodiu em toda a internet e na mídia brasileira. Obrigado ao Oswaldo Reis, ao Piquitito também pelo seu depoimento segunda-feira passada no programa da Web Rádio Galo, que eu tive a honra de participar com o Eduardo, com o Beto, com toda a família. Toda segunda-feira é dia do programa Web Rádio Galo e eu me senti muito à vontade, fui muito bem recebido lá em nome da BH News TV. Bem, Bolivar, o Piquitito, Oswaldo Reis, mostrou lá de Rosário, na Argentina, que ele tem a mesma opinião do Jorge Cajuru aqui. O Ronaldinho Gaúcho não jogou, o Diego Tardelli não jogou. Eu não aceito essa desculpa. Não é pelo salário do Ronaldinho Gaúcho, não vou polemizar isso. Se bem que ele ganha 1.200.000 por mês. Não vou polemizar. Agora é o seguinte, quantas partidas que o Ronaldinho Gaúcho desequilibrou, fez o Atlético ganhar o jogo, foi o principal responsável por vitórias e estava bem marcado. Porque essa de que ele foi bem marcado, eu não engulo. Bem marcado ele vai ser todo jogo. Ele foi a vida inteira desde que começou a mostrar que era craque. Todo jogo ele foi bem marcado. E todo jogo que ele foi bem marcado, a gente viu ele brilhar, driblar, contra o São Paulo, por exemplo. Ele foi bem marcado pra caramba e fez jogadas à la Barcelona. E desequilibrou no jogo. Então não é desculpa. Desculpa falar isso, Bolivar, eu vi um Ronaldinho Gaúcho hoje que não estava motivado para a Libertadores da América. Faltou motivação dele e faltou o futebol do Diego Tardelli. Estabelecemos aqui uma mesa redonda porque entrou o Piquitito, o Oswaldo Reis, né? E porque entrou o Piquitito, que é narrador da Rádio Globo, a gente acaba dando sequência, quase 10 minutos de um novo dia, a essa mesa redonda, onde a Renata Dairal, lá do estádio em Rosário, o Marcelo Bielsa, está tendo prioridade com os colegas de imprensa. E neste momento posso chamar a Renata Dairal novamente, e aí voltarei e teremos tempo suficiente aqui com o Bolivar e com o Bruno Garcês. Pois não, Renata Dairal, volte aí. Estou de volta, Cajuru, e aqui com ele, seu nome e seu bairro. Tudo bem, Renata? Boa noite. Boa noite ao Cajuru, boa noite aos telespectadores da BH News. Para quem não reconheceu aí pela voz, Thiago Reis aqui da Itatiaia. Eles estavam falando agora há pouco, o Cajuru e o Bolivar e o Bruno Garcês estavam falando sobre a atuação do Ronaldinho Gaúcho. O Piquitito achou que ele foi anulado pela marcação. O Cajuru está achando que ele não está muito comprometido com a Libertadores, que isso não foi a atuação de um jogador comprometido com a Libertadores. Qual que é a sua opinião, Thiago? Acho que é um pouquinho de cada. Acho que o Ronaldinho ficou devendo, sim, na qualidade, chamar a responsabilidade principalmente, e estava também bem marcado. Não se pode tirar o mérito dos marcadores do Nils, mas eu acho que o jogador com a bagagem que tem o Ronaldinho tem que fazer mais. Na hora decisiva, na hora que a coisa aperta, é ele quem tem que aparecer. E hoje ele só teve uma jogada, que foi aquela enfiada de bola para o Bernardo, depois ele não sumiu do jogo, né? Não fez absolutamente nada. Eu acho que o Cajuru tem razão nesse sentido de que ele tem que ser o cara, né? Ele tem que aparecer. E ele ainda tem uma chance de ser o cara da Libertadores, quem sabe em Belo Horizonte ele possa fazer a diferença e mudar esse quadro que hoje é amplamente desfavorável ao Atlético, que não jogou nada, né? O time do Atlético hoje foi muito mal. A gente percebe ali que o time é muito dependente do Ronaldinho, né, Thiago? Toda hora eles procuram o Ronaldinho, tentam passar a bola para ele, independente se ele está muito marcado ou não. Isso acaba atrapalhando o Atlético? Acho que sim, claro, mas é natural que um jogador como ele acaba gerando essa dependência dentro da equipe. As válvulas de escape hoje não funcionaram. Bernard muito mal, Tardelli também não funcionou, muitos problemas, muita dificuldade, e por isso o Ronaldinho também acaba sendo sobrecarregado. Acho que não só o Ronaldo, mas hoje o time todo do Atlético não funcionou, talvez pelas várias mexidas que teve que fazer o Cuca, mas não foi bem. Definitivamente o Cuca vai ter que pensar em algo diferente, tirar um coelho da cartola aí para a semana que vem no Independência o Atlético conseguir um resultado melhor e seguir na Copa Libertadores com uma decisão. Pois é, a gente tem visto aí os últimos jogos do Atlético realmente não foram o que a torcida esperava. O Atlético está numa sequência ruim aí nos últimos
7, 8 jogos, né? Você acha que dá para reverter esse placar lá semana que vem? Olha, eu acho que vai depender muito, inclusive, da força do torcedor. Hoje nós vimos aqui uma torcida apaixonada que cantou o jogo inteiro, empurrando o time do Nilson, mesmo quando o Atlético era melhor, foi no iniciozinho ali do segundo tempo. Não parou de cantar um minuto, fazendo festa, e eu acho que a torcida do Atlético tem por característica também fazer uma grande festa e pode fazer a diferença no Independência, empurrando esse time do Atlético para cima. Não sei se seria vontade, um pouco mais de entrega, ver um Atlético mais firme no jogo. Hoje achei o Atlético meio disperso da partida, parecia que não estava aqui ainda. Pois é. E aí a gente fica pensando se são esses desfalques que voltaram logo em cima, né? A gente vê muita gente falando aí que é sem o Leandro Donizete que a gente vê que ele faz falta. O Pierre que não estava 100%, mas foi escalado mesmo assim. Os jogadores também que ficaram ali por conta da seleção, peças importantes, né? O Hever que não pôde estar aqui pela expulsão. E o Bernardo e o Jô que estavam sem treinar com o time há mais tempo. Pode ser isso também que deixou o time meio capenga? Claro, isso tudo conta, são fatores importantes, mas acho que não devem servir como desculpa. São pontos importantes a serem analisados, mas não como desculpa. Acho que o time do Atlético poderia ter feito muito mais, porque quem entrou tem qualidade. Pelo menos sempre se disse isso do elenco do Atlético, que era um elenco de qualidade, mas acabaram não dando conta do recado nesses últimos jogos e agora também. Acho que aqueles que forem entrar quarta-feira no Independência têm que fazer e mostrar pelo menos um pouco mais de vontade, um pouco mais de entrega. Muito obrigada, Thiago. Um abraço pro Bolivar também, ao Bruno, grande Cajuru. Com Deus aí. Obrigada. E aí eu volto com você, Cajuru, com a pergunta. O Atlético tem esse banco todo? Agora, o Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, reforçou o meu comentário inicial aqui. Quarta-feira que vem, dia 10, no Independência, no Horto, onde todo mundo diz que caiu e está morto, vai depender da torcida. Eu insisto, no bom sentido, a partir de agora é uma guerra de torcida. A torcida do Galo viu hoje, ontem no caso, já são 15 minutos da quinta-feira, viu o que foi capaz de fazer 90 minutos sem parar de gritar um instante sequer a torcida do New Old Boys. Então foi um 12º homem em campo, apoiou o time. No primeiro tempo, o Oswaldo Reis, o Piquitito, falou da importância do Vitor. Portanto, o Atlético foi dominado. Quem jogou mais foi o Rosário. Só que o Olímpia do Paraguai, no Defensores del Chaco, que é o Independência do Olímpia, o Olímpia meteu 4-1 nesse time argentino. Por que o Atlético não poderá ganhar aqui? Ele terá que jogar, e principalmente terá que jogar, conforme eu dizia, o Ronaldinho Gaúcho, terá que jogar o Diego Tardelli, o que eles sabem, pelo que eles ganham, porque meu filho Cajuzinho, eu estou com vontade de falar, não vou falar porque o Ronaldinho Gaúcho já não gosta de mim, não dá entrevista para mim, quase me processou, pelo que eu falei dele no Rio de Janeiro, quando lá ele vivia nas farras. Qual a sua opinião sobre o futebol do Ronaldinho Gaúcho hoje? Fala a verdade, porque você é menor de idade e pode ser processado. Fala, diz. Ah, pai, você é um budão, pai. Você tá com medo de falar, pai. Ronaldinho Gaúcho jogou nada, pai. Ronaldinho Gaúcho tava na farra. Parecia que ele tinha acabado de dar umazinha. Ô, meu filho, cala a boca. Gente, ele é pior do que eu. Vai ser processo assim toda hora. Agora, gente, desculpa, o Thiago Reis da Rádio Itatiaia não concordou. Ele faltou motivação, sim. Que isso? Esse negócio de ser marcado, isso não é desculpa para um Ronaldinho Gaúcho, que eu insisto, ele é marcado todo jogo e desequilibra. E hoje ele não mostrou motivação. Ele jogou parado, sem motivação, não fez mais do que 3 jogadas com aqueles passes que ele dava no Flamengo. Hoje o Ronaldinho Gaúcho foi jogador da Patrícia Amorim, não foi do Alexandre Calil, na minha opinião, não. Mas quem vai dar sequência à opinião e ficar à vontade é o Bolivar, nosso convidado especial. Eu quero te ouvir, Bolivar. Cajuru, você não é bom, não, você é ótimo, adoro isso aí. Mas eu só retribuir um beijo para Renata Dairon, né, pro nosso amigo Piquitito. Você sabe que a narração da defesa do Vitor do Piquitito ainda ecoa
no coração alvinegro. Parabéns, Piquitito, agora publicamente por aquela narração emblemática e inesquecível. E um abraço também para o nosso Thiago Reis, que é craque. Ele, Vitor, evitou no primeiro tempo um outro gol do argentino New Old Boys. O Vitor fez uma defesaça no Vitor primeiro tempo. defesaço, é jogador, é atleta profissional, fora da média e, sem dúvida nenhuma, jogador de seleção brasileira, goleiro de seleção brasileira. Mas voltando ao que você disse, Cajuru, me permita concordar e discordar. Por favor. Eu concordo, sinceramente, que o Ronaldinho Gaúcho e o Tardelli estiveram muito abaixo. O Atlético, óbvio, depende muito dos dois. Haja visto os últimos 5 jogos do Atlético pelo Campeonato Brasileiro, que estava, né, Bruno? Mais ou menos meia bomba ali, o quanto o futebol do Atlético caiu, porque os dois não vinham se apresentando bem. Agora, o Atlético é um figueirense, você me permita discordar. Um figueirense sem o Ronaldinho Gaúcho e o Tardelli. Ainda assim, eu acho que o Atlético está há anos e enfrentou o Atlético Paranaense de smoking. Mas aí eu volto a concordar. Aliás, quem concorda com a gente, quem faz coro com a gente, é o Olavo Machado Neto. Um abraço ao meu irmão Olavito, que é filho de Olavo Machado, que é presidente da FIENC, que é meu irmão desde menino, atleticano, Fabinho, como eu. Só que não gosta de futebol. E eu concordo com você. Acho que o New Old Boys realmente não é isso tudo. É óbvio. Mostrou uma qualidade muito grande com o Max Rodrigues. Você pode tomar de 3 aqui, ué. Que isso? Não tem nada impossível. Sem dúvida nenhuma não tem. O Max Rodrigues, que é filho da terra, é de Rosário, né? Jogava assim diante da torcida dele, aonde ele começou. Aliás, o New Old Boys traz isso nessa edição da Libertadores, além de ser o melhor time argentino, essa ligação. São jogadores nascidos ali, ou perto uma dali. Identidade. O Escoco, por exemplo, é de Santa Fé, que é a província ali, a região ali. De bola parada. E jogou muita bola. Mas, do modo geral, eu acho que o Atlético tem mais time, tem mais cancha. Tem mais time com o Ronaldinho Gaúcho jogando e o Tardelli jogando, Bolivar. Sem dúvida nenhuma. Se os dois não jogarem quarta-feira que vem, só que eles vão jogar, porque a torcida vai estar em cima, vai pra cima deles, vai gritar Ronaldinho Gaúcho, e aí ele vai ter que jogar e ter motivação de qualquer maneira. Ele não vai enganar a torcida do Galo. Hoje, Ronaldinho, você, repito, foi jogador da Patrícia Amorim, não foi do Alexandre Calil. A Renata Dairo está chamando ao vivo de novo lá de Rosário, só um minuto por fineza, Bolivar, para você continuar, para a gente ouvir o Bruno. Eu estou ansioso para que o Bruno me aponte os resultados para quarta-feira que vem. 2-0 para o Atlético, pênalti. E os outros resultados, daqui a pouco. Agora, Renata Dairo, em 5 segundos, aí ela volta. Banco BMG. Quem precisa, tem. Olá de novo, Cajuru. Agora eu vou falar aqui com o Mário Henrique. Eu costumo chamar ele pelo que todo mundo chama caixa, mas hoje estava difícil entrar ali. Pelo menos a caixa que a gente queria não saiu, não. Não deu certo, né? E apesar do Jô ter feito o gol lá e o árbitro acabou dando impedimento, abraço pro Cajuru, né, Dairel? Cajuru, que é um grande amigo. E o Atlético não jogou, né? O ataque hoje foi muito mal, o Bernardo sumido no jogo, o Ronaldinho poderia ter sido melhor, o Tardelli parece que saiu ali, não estava muito bem 100% fisicamente, então eu acho que tem que melhorar, o Atlético tem que melhorar. E o Nils me surpreendeu negativamente, eu achei que era um time mais forte, né, principalmente no primeiro tempo, que ia pra cima, o cara batendo cabeça aqui, o goleiro quase que fez gol contra, depois no segundo tempo ainda saiu jogando lá, o time pedindo para tomar o gol e o Atlético não teve competência para fazer. Eu acredito na virada no Independência, acho que o Atlético consegue, mas tem que ficar esperto que se toma um gol, aí tem que fazer 3 e vai piorando. Então, a situação não é boa no momento, né? Claro que toda derrota é ruim, mas ainda confiante ainda. Caixa, você como atleticano aí, assumido, apaixonado, e também como narrador, foi um pouco decepcionante essa partida para uma semifinal de Libertadores? Foi sim. Porque, como eu te disse, eu esperava mais do Atlético e esperava mais do Nils também. Foi um jogo médio, né? Foi um jogo regular, não achei que foi jogão e o Atlético tem que melhorar para conseguir avançar aí para as finais. É um adversário forte que foi aqui o Nils, o Atlético vai ser um adversário forte no Independência e
as emoções estão reservadas aí para a próxima quarta-feira. O Cajuru chamou a gente aqui com um comentário muito interessante. Ele falou que hoje ele não viu o Ronaldinho, jogador do time do Alexandre Calil, viu o Ronaldinho, jogador do time da Patrícia Morim. Você concorda com ele? O Ronaldinho hoje poderia ter sido melhor, né? Eu já disse isso com os companheiros também. Eu esperava mais dos dois times e mais do Atlético principalmente, que não teve competência na frente. O Bernard errou tudo que tentou fazer. O Ronaldinho teve pouco espaço, mas também poderia ter sido melhor. Tardelli médio ali. A dupla de zaga que eu achei que estava todo mundo com medo, né? Acho que foi tranquilo. O Vitor ali, muito longa distância, né? Acho que dá uma distância daquela ali. Ou você põe mais gente da barreira, ou você chega na bola. Foi de muito longe. A barreira estava em cima da linha de frente da meia-lua da grande área. Então, quer dizer, tinha mais 9 metros de distância. Então, Richardson bem, com muita raça, né? Marcos Rocha médio. Tem que melhorar, todo mundo. De uma forma total tem que melhorar. Tá certo, muito obrigada, Cássio. E eu volto com você, Cajuru, porque, né, aquela coisa, tem que melhorar, mas dá tempo de melhorar? Quais os resultados que o Galo se classifica na semana que vem, sem falar em pênalti? É simples, não pode tomar um gol aqui, né? Se tomar um gol, o Galo tem que fazer 4 gols. Se tomar um gol primeiro, tem que 4. marcar 4-1. 2-0 vai para os pênaltis, 3-1 vitória para o Nils, 4-1 dá a classificação para o Galo. Se o Galo ganhar de 3-1... Classificação para o Nils. Será eliminado? Será eliminado. Será eliminado pelo gol marcado fora de casa. Fora de casa, né? Ou seja, não pode tomar gol aqui de jeito nenhum, não pode fazer falta ali próximo à meia-lua da grande área, porque o Escoco com bola parada, o Vitor, que você vai ver daqui a pouco em entrevista exclusiva, os melhores momentos, e depois na programação da BH News TV, canal 9 da NET, no canal 29, aberto o HF para toda a região metropolitana de Belo Horizonte, com 6 milhões de habitantes, e em rede mundial na internet, pelo endereço bhnews.tv.br, você durante essa semana vai ver toda a entrevista, 1 hora de entrevista exclusiva com o inteligente goleiro Vitor, que é paulista de Jundiaí, para muitos que acham que ele é gaúcho, pois ele veio do Grêmio, ele é de Santo Anastácio, no interior de São Paulo, onde ele nasceu, e foi para o Paulista de Jundiaí ser goleiro, foi lá o seu primeiro time. O Vitor daqui a pouco encerrará o programa, será a nossa última atração aqui dentro do Cajuru no jogo. Ainda com o Bolivar, com seus comentários, os números de resultados, ou seja, o placar que o Atlético precisa, repita, Bruno, para eliminar em 90 minutos sem pênalti. 3-0. 2-0 para os pênaltis ou 4-1? Não, eu disse sem pênalti. Sem pênalti. Sem 3-0. 3-0. 4-1. 4-1. 5-2. 5-2. E aí por aí vai. Aí é sem pênalti. Sem pênalti. Com pênalti. Com pênalti 2-0. Só 2-0. Só 2-0. Com pênalti esse é o único resultado. Eu falo que esse é um dos piores resultados que tem para jogar nesse Por jogo quê? mata-mata. Você não fazer um gol e tomar 2 de saldo. Eu acho que esse é o pior de todos. Esse resultado de 2-0, o Bruno vai dar a opinião dele, como o Bolivar já deu, em rigorosamente 5 segundos, aqui no programa Cajuru no Jogo, edição número 11. Chegamos aos 30 minutos da quinta-feira. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Cuca, que está demorando lá em Rosário, onde o Atlético embarca de volta em voo fretado para Belo Horizonte, chegando aqui ali pelas 6:30 da manhã e já tendo o dia de hoje para trabalhar à tarde levemente e na sexta-feira para trabalhar em 2 períodos. Eu espero que o Cuca não brinque sábado, não brinque domingo, pois já brincou durante a Copa das Confederações, dando 1 semana de folga para esse time. E você dar 1 semana de folga para o Ronaldinho Gaúcho é dar 1 semana de putaria para o Ronaldinho Gaúcho e para seus companheiros. O meu filho tem razão, meu filho.
Meu filho soltou uma aí, a essa hora pode soltar. O Jô Soares a essa hora solta coisa pior. Como é, Cajuruzinho? Repita, Cajuzinho. Cajuzinho, o que você falou? Que o Ronaldinho parecia o quê? Repita, fala aí. Ah, pai, você é um bundão, pai. Fala, pai. Parece que ele tinha acabado de dar uma zinha, pai. Lá no Amendoeiras, no condomínio dele. Lá é uma putaria, pai. Fala a verdade, pai. Ele não jogou nada. Sem motivação, o Ronaldinho Gaúcho, pai. Ganha 1.200.000 por mês, pai. E o Tardelli ganha 900, pai. Tem que jogar mais, pai. A única coisa certa que você falou, pai, entre as bobagens que você fala, pai, é que hoje o Ronaldinho Gaúcho parecia jogador da Patrícia Amorim, não do Alexandre Calil. Aí você tem razão, pai. Tá certo, meu filho, calma. Tá nervoso o Cajuzinho aqui com o resultado de 2-0 para o Newell's Old Boys, lá em Rosário. 2-0 perde o Galo, mas para mim tem toda a condição e depende, de novo, eu repito, de você, torcedor do Galo. Você faz diferença. Você não tem noção da sua importância no Independência. Porque essa torcida do Rosário, Bruno Garcês, você já a conhecia? Eu estive lá uma vez no jogo do São Paulo, me impressionou. Você já a conhecia? Não, ao vivo assim não, mas as torcidas argentinas são muito apaixonadas, né? 42 mil pessoas no estádio cabem, né? E Rosário é uma cidade que tem as duas grandes torcidas do Rosário Central e do Newell's Old Boys, e são muito rivais, né? Inclusive a torcida do Rosário tipo aqui, né? abraçou tipo a torcida Alegre, do Galo para torcer contra o Newell's Old Boys, mas é uma torcida que está com a Libertadores aqui engasgada, né? Eles cantam o tempo inteiro, eu quero a Libertadores, a todo momento, é um sonho. New Old Boys. Eu também quero, eu quero a Angelina Jolie, eu quero a Angelina Jolie, pero Brad Pitt não permite. Brad não permite. Mas New Old Boys que já bateu na trave 2 vezes, né? Em 88 para o Nacional do Uruguai e em 92 para o São Paulo. O São Paulo de Tele. Para o São Paulo de Tele Eu estava lá. Agora, falando do resultado do jogo, Caro Júlio, pois não, Bolivar. Definitivamente não foi o resultado que a torcida esperava. Agora, ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Pelo contrário, Bolivar, eu ouvi muitos atleticanos em Belo Horizonte, estou aqui desde domingo à noite, que achavam, vou te surpreender aqui, que achavam impossível o Galo ganhar lá, que já esperavam por uma derrota, porém não queriam de forma alguma uma derrota por 2-0 e muito menos por 3. Mas também, Bolivar, eu não sei se você ouviu os mesmos atleticanos que eu ouvi, a maioria deles achava que o Galo fosse fazer pelo menos um gol lá, o que não aconteceu. Aconteceu o gol do Jô, porém foi anulado. Repito, o bandeirinha ou o juiz tem 8 olhos, porque, pelo amor de Deus, a gente viu ali pela câmera da Fox Sports. Por fineza, já pode Vander Lúcio ir apresentando os melhores momentos do jogo com imagens cedidas pela Fox Sports, para a gente comentar com as imagens. Você que não viu o jogo, de repente, você que está chegando em casa agora, você que quer rever os gols que o Galo tomou, disse o Mário Henrique, o caixa da Itatiaia, que o Vitor falhou na armação da barreira no gol de falta do Escoco. Tire você as suas conclusões. Vamos mostrar os melhores momentos do jogo, enquanto o Bolivar dá sequência ao seu raciocínio por fineza, ele que é nosso convidado especial do Alterosa Esporte. Pois não, Bolivar? Os melhores momentos. Tá aí os melhores momentos. Eu só queria dizer o seguinte, 2-0 realmente não era o placar que imaginávamos, mas eu acredito, sinceramente, que o Atlético pode se classificar. Como o Mário Henrique Caixa falou, eu esperava mais também. Você definiu muito bem, Cajuru. Parece o Atlético Paranaense de Smoke. Eu acho que o Atlético foi muito passivo nesse jogo. Aceitou muito o jogo do New Old Boys, né? Não sei se sentiu a pressão, se ficou ali atrás esperando uma chance de contra-ataque e aí abriu o placar, esperando o melhor momento de se julgar o ataque. Agora, a verdade é o seguinte, esperou demais. O primeiro tempo foi 0-0, tá aí os lances na televisão. O Atlético poderia já ter saído em desvantagem no primeiro tempo. Primeiro tempo o time deles foi melhor. Foi melhor no primeiro tempo.
Agora, é aquela história, se o Atlético tivesse um pouco mais de tranquilidade para tocar a bola e tal, aí, ó, a enfiada de bola magistral do Ronaldinho Gaúcho, esse foi o lance capital. Apesar do domínio... Foi o único grande lance do Ronaldinho Gaúcho no jogo. Sem dúvida, mas foi o lance mais claro de gol. Foi o lance mais claro de gol. Apesar Colocou, do domínio, faça, Bernard, faça, meu filho, faça, meu filho. Aí o Droga Jato, depois da seleção e da Copa das Confederações, subiu na cabeça do Bernard. O Bernard que é tido como Droga Jato. Droga Jato sabe o que é, né? Droga Jato entrega rápido, mas entrega errado. Aí não adianta, né, Cajuru? Não adianta nada. Mas a verdade é o seguinte, com o fato de 2 jogadores da zaga terem modificado, sem Hever e sem Leonardo Silva, que pra mim é a melhor dupla de zaga do Brasil, é impossível um time não sentir a falta de zagueiros da qualidade que é Hever e Leonardo Silva. E como você bem disse, Gilberto Silva e Rafael Marques foram bem, não foi tiveram isso que pesou. culpa de nada, não. Eu até acho que eles falharam no primeiro gol. Você acha? Eu acho que o posicionamento deles ali no primeiro gol, né, Bruno? Garcês? Concordo, eu acho uma falha do Rafael Marques, Gilberto Silva e Marcos Rocha. Os três. Os três? Os três marcaram a bola. Porque o sujeito cabeceou livre, Os dois como se bateram ele a cabeça, estivesse pelado na Avenida Afonso Pena, né? Tá aí o comecinho do segundo tempo, o Atlético voltou melhor, criando, o Guzman doido pra entregar a rapadura, né, Bruno? Mas o que eu quero dizer é o seguinte... O Galo voltou no segundo tempo até os 10, tendo chance de fazer gol. Com 30 segundos, o Ronaldinho Gaúcho, não é do feitio dele, ele isolou uma bola que ele poderia ter dominado e escolhido o canto. Sim. Né? Então, assim, a gente esperava muito do quarteto ofensivo do Atlético. É isso que eu queria dizer. Apesar dos desfalques na zaga, eu acho que o quarteto deixou a desejar. E um quarteto desse não pode ficar sem fazer gol, Bolivar. Sobretudo num jogo importantíssimo, onde o critério de desempate é o gol fora de casa. Então, eu acho que foi muito a desejar, foi os 4 homens de frente. Porque o time deles não tem um quarteto como o Galo. Longe disso. Na tem frente. Um bom jogador, tá aí comemorando, o Max Rodrigues, fazendo o primeiro Experiente. gol. Experiente, com passagem pela Europa, por grandes times da Europa, que começou lá em Rosário. Agora o Atlético deixou a desejar muito no ataque. O Atlético tinha que agredir mais. Eu acho que o Atlético foi muito passivo. O Atlético esperou muito o jogo. Eu vou ser mais crítico ainda. Eu acho que esse time do Galo não teve postura de Libertadores. Postura de Libertadores. Você atacar o outro time. Ou então, quando defender com força. Ele aceitou o futebol do News Old Boys. É um time, eu discordo do Caixa, discordo de vocês. Não acho que é um time do Atlético Paranaense, de Smoking. É um time bom do meio pra frente. Você, inclusive, já falava do isso. Do meio pra frente, um time que sabe tocar bola. Nos programas anteriores rápido, que eu juro no jogo. Você, inclusive, deve ter nascido em Rosário. Não. Mas do meio pra frente Messi, tem jogadores interessantes, Rodrigues. Bons, como o Escoco, o Max e Pablo Pérez. Só o Escoco e o Max, mais ninguém. Não, é um time bom, é um time compacto. Quem mais, além do Escoco e do Max, entrariam nesse time do Atlético? Me fala. Não, tem mais, hein? O Pablo Pérez, o lateral Casca é um bom lateral. Paulo Pérez, nome composto, eu acho que Casca é mais jogador que o Richarlison. Tá aí o gol do Atlético. Melhor que o Richarlison, até eu sou bem treinado. Cajuru, aí o gol do Jô, igual você muito bem disse, o bandeirinha para enxergar esse impedimento. Olha lá, gente, olha. No momento olha capital, o pé dele, ó. O olha onde está o pé dele, ó. O Atlético perdeu. Tem que ter 6, 8 olhos para enxergar. Não é possível, né? Olha. Agora, o Atlético empataria, essa bola seria do empate. E no lance anterior, Cajuru, foi um bate-rebate na área. Aquele lance ali foi praticamente um gol do Atlético. Sim. E o Atlético Um pênalti não defendido, né? Nem isso o Atlético serviu para o Atlético acordar. Isso serviu para o Atlético acordar. Tá aí o Escoco comemorando. O Escoco que é artilheiro do Nils na Libertadores com 6 gols, marcando o 6º gol dele. Agora... Poderia ter botado mais um na barreira, igual você bem diz na hora igual do o Mário jogo? Caixa criticou Também aqui acho. com a Também Renata falou? Dairo, diretamente lá de Rosário, com imagens ao vivo e com exclusividade dentro do programa Cajuru no Jogo? Agora eu só acho o seguinte, se houve uma falha do Vitor, foi não ter colocado mais um na barreira. Porque ele bateu muito bem no canto, a bola quicou, e aí já tinha ido, na hora que ele foi, ela já tinha ido. Eu acho que, completando o negócio do News Old Boys, eu acho que a defesa é mais fraca. A defesa deles é comum. Eu acho que é comum. Por isso que um quarteto da qualidade que tem o Atlético não poderia ficar sem fazer um gol numa defesa frágil e comum que tem o New Old Boys. O goleiro não é lá essas Do meio coisas. campo pra frente, eu É concordo com você. É um time experiente, toca a bola, domina e tem o Escoco e o Max Rodrigues acima da média do meio campo pra frente. Mas a defesa deles é de Atlético Paranaense sem Smoking. E eu vou falar mais. Eu vou dizer mais, vocês vão brigar comigo. Pra mim, o New Old Boys tá no mesmo nível do Tijuana, que foi... porque o Tijuana é um time fraco.
fraco uma ova. É verdade. Fraco uma ova no seguinte sentido. Então, no mesmo nível, eu esperava muito mais do New Old Boys, do News Old Boys, esperava muito mais, sinceramente. O time Mas do Tijuana, seria ganhar de 3-0. O time do Tijuana, por exemplo, tem um Arce, que joga muita bola e cobra falta também como ninguém. Tem o Martínez. Fidel Martínez. Né? É. Tem o próprio Riascos, que deu um Moreno trabalho danado também, pro time do Atlético. Até e tudo aquele mais. moicano ridículo. É o Martínez, né? Aquele é o moicano? Fidel é Martínez. É o Neymar Cover. É o Neymar Cover, que passou, inclusive, pela base do Cruzeiro. do Cruzeiro. Exatamente. Mas, enfim, eu não vi nada demais, assim. Eu achei o Atlético foi passivo, como o Bruno falou. Faltou um pouco de espírito de Libertadores. Você está falando com a razão ou com o coração, Bolivar? Eu não tenho como desvincular da paixão, não, viu, Cajuru? Se me pedir pra falar de Atlético sem paixão, não sou eu. É lógico que eu verdade. falo com um pouco de É torcida, outro com um Bolivar. pouco- com muito de freio e de paixão também, mas com a torcida também e tentando ser o mais honesto possível com a minha análise. E fazendo a minha análise, eu acho sinceramente, pro torcedor do Galo que nos vê agora, Cajuru, agora são exatamente 42 minutos. Mais uma vez, parabéns para vocês de ter esse programa depois do jogo, já desde o começo da Libertadores. Dizer o seguinte, eu acredito piamente, nada pra gente nessa vida foi fácil. Claro. É na hora da adversidade que a gente conquista as grandes batalhas e as grandes conquistas. E se ganhar Então- aqui, e na minha opinião tem condições Lógico de que ganhar, tem. se ganhar a classificação aqui quarta-feira que vem, vai para a final como favorito para ser campeão, seja contra o Olímpia, o favorito, porque ganhou anteontem, do Santa Fé da Colômbia por 2-0, poderá perder lá na Colômbia, seja contra o Olímpia, seja contra o Santa Fé, contra o Sem Fé, seja contra quem for, na decisão o Galo será o favorito para ser o campeão se eliminar o New Old Boys na quarta-feira que vem, porque convenhamos, perder de 2-0 o jogo de ida e conseguir com esses placares ditos aqui pelo Bruno Garcês, 3-0, 4-1, 5-2, meu amigo, é time para ser campeão, alcançando um desses placares. Valendo lembrar que nessa própria Libertadores, o Atlético, lógico, em outras circunstâncias, veja bem, uma coxa é uma coxa, outra coxa é outra coxa, mas valendo lembrar o seguinte, ganhamos de 5-2 do Arsenal, que é muito menos time, obviamente, mas ganhamos de 4-1 do todo-poderoso, não Timão, mas um grande time, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, Sim, que é o São Paulo. claro. É lógico, o Atlético veio jogar aqui já com o resultado debaixo do braço. Havia ganhado de 2-1 no Morumbi. Pô, mas não é fácil atropelar o São Paulo. Não, havia perdido lá. Não, o Atlético ganhou no segundo, na primeiro jogo das oitavas de final, o Atlético ganhou de 2-1. Ah, é verdade, tem razão. Né? O Atlético perdeu de 2-0 no primeiro jogo, ainda da primeira Perfeito, fase. desculpa. Mas aplicou uma goleada num tricampeão do torneio. Tricampeão da Libertadores. Eu acho sim que o Atlético tem time, eu acho que o Atlético está motivado, o Atlético está comprometido. Hoje não mostrou isso hoje não mostrou não essa mostrou. E Hoje não principalmente o Ronaldinho Gaúcho e o Ricardo Tardelli deixaram a desejar. E em especial o Ronaldinho Gaúcho, porque para mim o Galo é um time dependente dele. O meu filho acha que ele jogou mal porque ele acabou de dar uma zinha e entrou em campo. É verdade, eu ouvi ele falando aqui, mas eu vou fazer uma justiça. Eu estive na cidade do Galo na sexta-feira, inclusive levando um Que troféu... justiça? Você dormiu com o Ronaldinho Gaúcho? Não, muito pelo contrário. Pensei Eu só que você quero- iria defendê-lo, vai que ele não plantar deu uma batata, zinha. Juru. Eu só quero dizer o seguinte, eu vi ele treinando, foi o último a deixar o treino, ficou mais de uma hora cobrando falta, batendo pro gol. Só que hoje não teve concentrado. falta, né? Hoje não teve falta. É. Teve aquela enfiada de bola pro Bernard, que o Bernard não aproveitou. Não. Então, nem tanto ao céu, nem tanto. É porque se o à Bernard terra, acerta eu ali, acho que o Ronaldinho momento vira é Deus. de apoio. Mas aquele lance do Bernard, podemos voltar aos melhores momentos, Vanderlúcio Porfineza, nas imagens cedidas pela Fox Sports. Na opinião de vocês, eu começo pelo Bruno, o Bernard perdeu aquele gol na enfiada de bola do Ronaldinho Gaúcho. Mais mérito do goleiro argentino ou mais falha do atacante Bernard, que poderia ter feito aquele gol que seria a salvação da lavoura atleticana? Com todo o respeito ao Bernard, você precisa melhorar muito ainda a finalização. Muito ainda. Se ele fosse um jogador de É um finalização... quesito que ele precisa falta. melhorar para jogar na Europa, Ele né? teria definido ali na saída do goleiro, você poderia dar um chute, Uma de cavadinha, esquerda, tirar do goleiro. Agora, um jogador definidor, um Tardelli não perderia, eu acho, com o O gol Tardelli daquele. não perderia aquele gol. Não. Nem o Jô perderia aquele gol. Não, Olha, totalmente. mas é complicado dizer isso, eu também acho,
Concordo, nós comentamos isso também, né, Bruno? Que o Bernard poderia ter tido uma opção melhor se ele fosse um matador e de fato não é. O goleiro saiu muito bem. Agora dizer, se fosse um teria feito, o Ronaldinho Gaúcho, eu conversei isso com o Marcílio, ainda nos 30 segundos, você gravando o Cajuru Interativo e tal, o seguinte, aos 30 segundos do segundo tempo, aquela bola que sobrou pro Ronaldinho Gaúcho, sem peso, que ele isolou, eu falei o seguinte, se fosse um outro jogador ali, a gente falaria, poxa vida, se fosse o Ronaldinho, ele botaria na gaveta. Muito bem observado. E não colocou. Bem observado. Então, não é sempre assim, né? Não é sempre Mas para assim. mim o goleiro argentino saiu muito bem naquela bola. Eu acho que não podemos ignorar o mérito do goleiro argentino naquela bola que o Bernard teve, a bola do gol, podemos chamar de bola do gol, naquele passe sensacional do Ronaldinho Gaúcho, que foi o único lance genial do Ronaldinho Gaúcho. E ele não é jogador para um único lance genial. Ele é jogador para, no mínimo, 4, 5 lances geniais, porque nós nos acostumamos a ver aqui no Atlético este Ronaldinho Gaúcho. Perfeito. Este Ronaldinho Gaúcho. Não o da Patrícia Amorim no Flamengo, que fingia jogar porque o Flamengo fingia apagá-lo. Perfeito. Também acho. Agora, o que eu espero, Cajuru, é no próximo jogo, que o Atlético vai ter que fazer a partida perfeita que eu falei aqui com o Bolívar. Erro zero. Erro zero, ataque, se impõe em time do News Old Boys desde o início. Fazer o que o Brasil fez com a Espanha agora na final da Copa das Confederações. Desde o primeiro minuto, pressionar o time do News Old Boys. E eu acredito que o Atlético inspirado tem time para fazer isso. Tem mais time que os Old Boys. Tem mais time. E a defesa é fraca, então tem condições de fazer isso. E a torcida não é inferior, caramba. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Que Muito isso? pelo contrário. O Independência mostrou isso até hoje. E em mando de campo, jogando aqui em Minas Gerais, são 50 partidas sem perder, caramba. Isso, né? Isso no Independência. E a torcida do Atlético sempre se notabilizou por ser uma torcida de apoio, sobretudo nas dificuldades. Já empurramos esse time em momentos muito mais difíceis, com um time muito mais medíocres. Esse é um time muito acima da média, que pode conquistar o grande santo graal do nosso presidente Alexandre Calil, que não tem poupado esforço para montar uma equipe competitiva, é um time competitivo e a torcida do Atlético dispensa comentários. 10 vezes campeão de público do Campeonato Brasileiro, é uma torcida que está presente independente das situações. Tá aí o Mineirão desde 65 para mostrar. A torcida do Atlético, ela é indiscutível no estádio de futebol. Aqui em Minas Gerais, então, nem se fala. Esse é o Bolívar, do programa Alterosa Esporte. Cruzeirense, mas tem essa opinião. Com todo respeito, eu sou galo desde pequenininho, dos 4 costados. Você já nasceu, eu acho que a primeira palavra que você falou não foi mãe, não foi pai, foi galo. Tá registrado no meu álbum. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Bruno Garcês, pela Recopa, como ficou o jogo do Morumbi entre Corinthians e São Paulo, apenas como informação? 2-1, Corinthians. O Corinthians fez o primeiro gol com o boliviano Guerreiro, peruano. O São Paulo, com o peruano, Guerreiro, que provocou antes do jogo o São Paulo. O São Paulo empatou com 2 minutos do segundo tempo com o Aloísio. E aí o Corinthians desempatou. Com Renato Augusto, tendo um lance por com o Rogério cima Ceni, do Rogério Ceni. Cobrindo o Rogério Ceni, me ajuda aí. Help there. Para, meu filho. Você vai esperar até quando? Para. O Galo já aposentou ele. O Galo já tinha que aposentar. O Ronaldinho Gaúcho e o Galo aposentaram o Rogério Ceni. O sujeito tem que saber a hora de parar, né, Bolívar? É tão fácil saber a hora de parar. Ainda mais um Rogério Ceni com uma história tão linda. Mas, enfim, isso não é problema meu, isso é problema da imprensa de São Paulo. Aqui o nosso problema agora, a nossa causa agora é quarta-feira que vem, dia 10, Independência, empapuçado, a torcida dando exemplo para mostrar para galera de Rosário que aqui tem uma galera muito mais forte, que empurra o time e que é muito mais 12º, que aliás é 11º homem em campo, porque normalmente o Atlético entra com 10.
né? Richarlison. E foi muito mal hoje. Então, o Richarlison desce. errou tudo que ele tentou fazer hoje. Então a torcida não é 12º homem, Mas é isso que eu tô ela falando, é Bolivar. 11º. É difícil destacar algum jogador, tirando o Vitor, para mim, o melhor da partida do Galo. Salvou o time. Mas é difícil destacar um jogador porque o time foi apático. Foi apático, a não palavra tinha é essa. espírito de Libertadores, faltou desde o início, deixou o News Old Boys mandar no jogo. A sensação que me deu no primeiro tempo é que o Atlético tinha o jogo sob controle. Sob controle, como quem disse, estava correndo os riscos, né? Bola de um lado para o outro, mas como o News não oferecia tanto perigo, não, estamos aqui, toca daqui, de lá, na hora que nós tivermos uma chance, nós vamos partir rifando muita bola, errando muitos passes. Essas bolas rifadas acabam trazendo o adversário para cima. Claro, o adversário isso. começa a gostar do jogo. Não, Se Tardelli- você deixar um adversário gostar do jogo, jogando na cancha deles, com a pressão da torcida, uma hora a bola entra. E a isso que bola você entrando, falou complica. foi muito oportuno, pois o Ronaldinho Gaúcho, no intervalo, respondeu a essa pergunta do repórter da Fox, que diz, está tudo sob controle, não, Ronaldinho? Ele falou, sim, estamos controlando o jogo. Ou seja, um controle falso, né? Um controle falso, um domínio falso. Né? Porque o primeiro tempo, o time deles foi melhor. Não fez Teve mais gol, volume. 0-0, mas o time deles foi melhor e o Vitor salvou. Essa é a verdade. Poderia ter saído o gol no primeiro tempo. E os 2 gols do time argentino saíram no segundo tempo. Mais 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa tem. Tem Renata Dairel, ao vivo, exclusivo, com imagens do estádio Marcelo Bielsa. Oi, Cajuru. Hoje até que não tá tão frio, não. Tô usando aqui só uma blusa um pouco mais quentinha. Você vê aqui que o Afonso também tá só de camisa. Hoje realmente não fez tanto frio. Ontem estava muito mais difícil aqui no treino. A gente ontem teve que colocar um casaco bem pesado. Agora, a gente está aqui dentro dessa cabine que depois que o resto da imprensa saiu, eu acabei roubando essa aqui pra gente, porque, olha, apagaram já a luz lá fora e nenhuma imprensa brasileira entrou aí com a entrevista. O técnico Cuca nem fez uma coletiva para a imprensa brasileira pela falta de internet lá no local onde ia acontecer, por falta de infraestrutura, mas Afonso Alberto escutou aí na rádio, né? Como que foi, conta um pouquinho, o Cuca estava falando mais com a imprensa argentina mesmo, mas parece que ele não estava no mesmo jogo que a gente. Oi, Renata, tudo bem? Meu amigo Cajuru, um grande abraço para você, ao Bolívar, ao telespectador da BH News, um abraço para o nosso Marcílio também. Olha, eu escutei e acompanhei a entrevista do Eduardo Panzi na Rádio Minas e ESPN. A Rádio Minas fez a entrevista, entrou no meio da entrevista do Cuca com os argentinos, depois pegou o Cuca isoladamente numa entrevista que durou até um tempo muito bom. E eu ouvi atentamente o técnico Cuca se justificando, ou tentando justificar, na minha opinião, o injustificável. Quando ele disse, porque eu critiquei muito a alteração, quando ele tirou o Tardelli e colocou o Luan, eu acho que até tinha lugar para o Luan, mas não no lugar do Tardelli. Porque o Tardelli, mesmo jogando mal, é um jogador que de repente aparece e define uma situação. É o caso do Ronaldinho, que também esteve muito mal hoje. Mas o Ronaldinho foi o responsável por uma enfiada de bola e colocar o Bernard na cara do gol, a bola do jogo, a bola que poderia matar o News Old Boys no primeiro tempo. Mas o Bernard veio deslumbrado da seleção brasileira, não jogou absolutamente nada, atrapalhou o Atlético, longe de ser o Bernard do Atlético, longe de ser o Bernard que pode um dia, quem sabe, vir a ser titular da seleção brasileira. E o Cuca, ele disse que o culpado da derrota, ele falou isso através do nosso microfone aqui, foi a maior parte, o maior culpado foi o árbitro. Eu não concordo com o Cuca, acho que o maior culpado foi o Atlético. O Atlético esteve muito mal. No primeiro tempo, o Atlético foi pressionado, não passou a linha que divide o gramado. Em uma jogada só, essa do Ronaldinho para o Bernard. Não conseguiu dar um chute para gol. Nem essa, porque o Bernard foi desarmado pelo goleiro. O Atlético não conseguiu jogar futebol porque o News Old Boys não deixou. No segundo tempo, o Atlético teve 10 minutos de uma reação que também ficou só nos 10 minutos. Tentou marcar o time na casa dele, na casa do News Old Boys, ali no campo de defesa do News Old Boys, 10 minutos, depois perdeu de novo a rédea do jogo, foi totalmente envolvido e os gols apareceram. Quando ele disse que o jogador Martínez flutuou atrás
da defesa do Atlético, no primeiro gol do News Boys, eu também vi um jogador baixinho, pequenininho, pular mais do que a zaga do Atlético, subir mais do que a defesa do Atlético, fazer um gol de cabeça. Não entendi. E na cobrança de falta, acho que o Vitor teve a sua parcela de culpa. O técnico Cuca invocou Deus na sua entrevista. Ele acha que Deus vai ajudar. Mas o Atlético, viu, Cajuru, o Bolívar, o Atlético vai pela primeira vez jogar no Independência para tentar reverter uma situação sem ter feito gols na casa do adversário. Ele vai ter que tirar a diferença de 3 gols, não fez nenhum, não achou nenhum gol hoje aqui em Rosário. Isso torna as coisas muito mais difíceis. E o Cuca adiantou também para a torcida. Nenhum jogador titular, nenhum, joga no próximo domingo contra o Criciúma em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. É o time totalmente de reservas. Ele pensa em recuperar o Tardelli, porque eu critiquei a alteração, a saída do Tardelli, mas depois o Tardelli veio também no nosso microfone dizer que pediu para sair, entrou com desconforto. Aí já não entendo, coloca um jogador com desconforto para jogar uma partida de tamanha importância, sentiu o problema, um desconforto muscular, mas o Cuca entende que essa semana vai dar tempo para uma recuperação. Então o time do Atlético vai ser todo ele poupado. Vai ter a volta do Hever, que cumpriu a suspensão automática imposta pelo cartão vermelho que tomou. Agora o Atlético vai ter que, além de jogar futebol, vai ter que contar muito com... O Hever não joga? Ah, não, por quê? Foi suspenso? 2 jogos, desculpa, apaga. Apaga, Cajuru. Eu esqueci do segundo. Escuta, isso apaga. Se o Atlético passar, se o Atlético conseguir, Renata, passar, aí sim ele poderá jogar. Mas tem que rezar, viu, Cajuru? Eu terminei meu comentário aqui para Minas e ESPN rezando. Eu acho que se você Caixa trabalha... estava num desânimo, né? enorme. O Caixa deve estar sem mulher há muito tempo, né? Acho que ele é bem casado. Eu não sei, talvez ele fique muito abraçado com o Roberto Abras, no mesmo quarto, no mesmo apartamento. Arruma aí, Tatiaia, arruma uma namorada para o Mário Caixa. Que desânimo, ele estava... Mas a partida realmente é desanimar um pouco a postura do Galo, como já comentei aqui. Mas o Galo tem condições de fazer um grande jogo aqui. Tem mais time que o News Old Boys. Se fizer a partida perfeita, como eu já disse aqui, tem que fazer partida perfeita defensivamente e ofensivamente, tem que desde o início, aos 15 minutos, já pressionar. Claro. Se fizer 1-0, vai trabalhar o segundo gol ao longo do jogo, com calma, porque no mínimo tem pênaltis. E aí trabalha depois o terceiro assim que fizer o segundo. Gente, eu acho que é possível, a postura do Galo tem que ser diferente, tem que ser igual ao do Brasil quando o jogo com a Espanha, Sim. Tem que se impor. E tudo é possível, gente. Você tem que lembrar de uma defesa do Vitor contra o Tijuana. Quando o Galo ia ser eliminado, Cajuru. Ia ser eliminado, Bruno. E ele conseguiu. Iria acontecer um desastre. Num milagre, ele classificou. Isso, aquela defesa emblemática que leve como exemplo. Inspiração para os jogadores. Gente, vocês passaram por isso aqui, ó. Vocês têm condições de passar por isso. O Cuca vai ter que trabalhar muito bem psicologicamente, porque futebol é tudo isso aqui, futebol é mais isso aqui do que pé, né? Também acho, concordo. O Cuca vai ter que trabalhar muito, porque né? futebol não eles pode têm. Desanimar, não, né? Futebol eles têm. Hoje eles não demonstraram nada, mas futebol eles têm. Tem. Também Perfeito. acho. Eu concordo plenamente com o Bruno Garcês, com as opiniões do Bolivar, aqui no programa Cajuru no Jogo. Bolivar, muitíssimo obrigado, cara, a você, a toda a equipe do Alterosa Esporte. Dê um abraço a todos os nossos companheiros lá. E tenho certeza absoluta que em outros programas, porque não vai parar o Galo, vai continuar até 24 de julho, na última e decisiva partida que valerá o título da Libertadores da América. Portanto, eu poderei continuar contando com você em outras vezes para convidá-lo aqui, porque foi realmente um privilégio. Eu sou seu fã, cara, como homem de televisão, como integrante de um programa. Não importa a paixão sua, que é sincera, que é verdadeira, e sou mais admirador ainda seu como homem. Sempre te vejo com a sua esposa, não te vejo fazendo aí sacanagem por aí, como tem muito companheiro. Você é um cara de família, você é um sujeito que merece o meu respeito. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. Cajuru, eu confesso que é uma honra participar, porque eu sou um telespectador. Mais uma vez, eu parabenizo a ousadia sua e da BH News de abrir um programa como esse, após um jogo.
Volto a dizer, é impressionante mesmo, telespectador. São 1h13, 13 é galo, hein? Nós vamos reverter. Pô, da manhã, pô, link direto, a Renata Dairo lá. Pô, vi lá na Bolívia, agora na Argentina, México, no México. Pô, isso é fantástico, tá de parabéns. Belo Horizonte precisa disso. Minas Gerais, você que é um cara do mundo, você que é do Brasil, tá aqui, tá no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, que tem voz, tem personalidade. Ouvir esse elogio, sem dúvida nenhuma, para mim me engrandece, guardo com muito carinho. Agradeço mais uma vez ao Marcílio, a sua produção, a Roberta Figueiredo, Renata Dairo, a você, Cajuru, ao Bruno, que realmente tem uma mente fantástica aqui, a gente conversando. É um PVC melhorado. E aproveito para fazer o convite, amanhã, meio-dia. Hoje, daqui a pouquinho, é verdade, daqui a 11 horas, 10 horas e 44 minutos. Tô bom de conta, tô? Bom isso demais, mesmo? bom demais. Tem lá o nosso Alterosa Esporte há 16 anos. Eu não perco. A TV que o Mineiro vê. Até porque o Globo Esporte é uma porcaria de programa e o da Bandeirantes está conseguindo ser pior do que aquele ex-golaçou. E lá tem uma vantagem então, muito além grande. do programa de vocês ser bom, os seus concorrentes são péssimos dos péssimos. Obrigado, bondade sua, mas é o único programa que tem. Aliás, aproveito para mandar um grande abraço, é com outro que eu aprendo demais, que é generoso demais, Dadá Maravilha, mito cristalizado do futebol mundial, que passa por uma cirurgia, já em pronta recuperação, graças a Deus. Então eu divido aquele espaço com ele, lógico que a cadeira é dele. Aquilo tem 7 vidas. Quando ele senta ali, é o rei Dadá Dadá. tem 7 Quando vidas. eu sento ali, é um banquete, é um banquinho só. Não, e tem nosso mestre Jair Bala, pô. Claro. Homem que Nossa, substituiu o adoro. Pelé, Há 5 muito tempo gols tô de com bicicleta. saudades do Jair Bala. Pô. Pois é. Jogou no Toledo, comercial de Ribeirão Preto, minha cidade. Toledo, Vibrantinho, Neuber Soares, que são cruzeiros, mas cada um defende o seu. O que Vocês- vale é a amizade, né, mano? Vocês só tem um programa concorrente ao de vocês, hein? Qual que é? Aqui, meu amigo. Ótimo aqui, programa. Aqui tá crescendo. Ótimo programa. Essa Sem dúvida emissora, nenhuma. Eu essa sou fã dos emissora, dois. essa emissora virando o cachorro grande, como vai virar agora, ainda Tomara mais que com a vire. chegada O do mercado Júnior, precisa disso, sem aí vai ser bom para todos nós, porque a geração de emprego é isso que a gente quer. Sem A dúvida gente não nenhuma. quer que o Globo Esporte faça um programa daquela qualidade, daquele lixo, né? A gente não quer que a Band faça um programa tão ruim quanto aquele. Ainda mais porque a Band de Minas é dirigida por quem eu tanto respeito, tanto quero bem, que é o José Saad. Tenho o maior respeito por ele, adoro, torço por ele. Acho que ele pode transformar e revolucionar a Band de Minas, mas ele precisa melhorar o programa dele, sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma. Só não posso deixar de citar, óbvio, nosso comandante, Leopoldo Siqueira, Sim, que é o nosso editor-chefe. claro. Agradecer de ter liberado. Rodrigues Coralic, que é o nosso Coralic, diretor. grande Coralic, Coralic. craque, 27 anos de Diários Associados. E nosso gerente de jornalismo, você citou no começo aí, Ricardo Carlinhos. Que é meu irmão. Para mim é uma honra participar dos Diários Associados, ter participado aqui hoje. Muito obrigado. E Massa do Galo, vamos levantar a cabeça. Perdemos a batalha, não perdemos a guerra. Isso. A luta continua e amanhã eu te espero meio-dia lá no Alterosa Esporte, na nossa casa lá também. Perfeitamente, Bolivar. Gostei que você falou a luta continua, mas não seguiu, né? O duro é se ele falasse a luta continua, companheiro. O companheiro está ausente, ninguém sabe. Você sabe, você viu? Onde está o companheiro? O companheiro, o companheiro. Eu sou do tempo em que garotinho era apenas uma criança. Rosinha era apenas uma flor e Lula era apenas um molusco do mar lá do Agreste, né? De repente ele virou companheiro. Mas enfim, este é um programa esportivo que pede para apresentar algo muito especial a você de casa, só 5 segundos. 5. Banco BMG. Quem precisa tem. É ótimo. Uma obra social que merece o respeito da BH News TV e do programa Cajuru no Jogo. O programa não abre mão dessa postura e também a emissora não. Essa obra receberá uma doação de nossa emissora pelo custo de passagem aérea nesta viagem à Argentina. Imagens da obra social, por fineza. A Aura é a casa de apoio que faz parte do tratamento do câncer infantil, aonde ela é uma complementação
do tratamento ambulatorial hospitalar. A Aura é uma casa de apoio para crianças e adolescentes com câncer. E a gente faz um atendimento para BH, Grande BH e interior de Minas e inclusive outros estados da federação. E essas crianças e esses adolescentes ficam acompanhados de um responsável morando aqui conosco enquanto precisarem estar fora do domicílio para um tratamento oncológico. A gente tem aqui também uma equipe multidisciplinar que é composta por psicólogos, uma fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, nutricionista e uma equipe de enfermagem. O que vira a rotina da criança, né? É casa de apoio e hospital. Então, é a referência dela nesse momento. Por isso que é importante uma equipe bem completa e bem coesa para estar suprindo a falta de uma escola, a falta, né, de um amigo, de um coleguinha, da vida social. Os pais, na maioria das vezes, não têm conhecimento sobre a doença. Percebe, são pessoas que só ouviu falar o que é a doença. E quando ela chega aqui, o pai recebe as informações, se interage melhor sobre a doença do filho, você vê que eles ficam calmos. E essa calma transmite diretamente para a criança. Nós tentamos fazer com que aqui seja uma grande família, né? Uma família onde a gente chora junto, onde a gente ri junto, onde a gente dança junto quando tem festas. E por essas imagens e palavras que falam por si próprias, essa obra social merece o nosso apoio e merece essa nossa doação, como a gente faz em todo jogo daqui para frente. Onde acontecer uma viagem de nossa equipe, o custo da passagem aérea será transferido para uma obra que mereça, evidentemente, o nosso respeito, como é o caso desta Casa Aura. A Casa Aura merece, insisto, o nosso respeito. Gente, tem aí o goleiro Vitor, melhores momentos da entrevista exclusiva dele. E atenção para a minha última palavra. Eu creio que neste momento do Brasil, em que foi criada a expressão "o gigante acordou", para mim essa expressão, de repente, ela foi copiada. Essa expressão tem tudo a ver com a nação atleticana, com a torcida do Galo. O gigante acordou. E se o gigante acordar na próxima quarta-feira, dia 10. E quando eu falo do gigante, eu falo de Ronaldinho Gaúcho, eu falo do Diego Tardelli, do Jô, do Bernard, eu falo do time inteiro. No plural, o gigante acordando, o sonho é possível. Poderá sim se classificar e chegar à decisão da Libertadores da América contra o Olímpia do Paraguai ou o Santa Fé da Colômbia. Muitíssimo obrigado. Você é o nosso único censor, você é o nosso único patrão e a emissora mineira cada vez mais aceita e respeitada em Belo Horizonte, a BH News TV, canal 9 da NET, canal 29, o HF aberto para a região metropolitana de 6 milhões de habitantes em Belo Horizonte e na internet, mundo afora, com o André não parando um segundo de melhorar a cada dia essa sua internet, é porque quem vê acha que o André só namora, né? Tendo uma moça tão simpática, tão educada, tão inteligente, tão bonita, ele não só namora, ele trabalha. Os dois. Ele trabalha, cara. Estão mostrando os dois, ele pode te demitir, Chuck. Ele é dono da emissora. Hã? O Boca? Quem é Boca? O Vanderlúcio. Ah, o Vanderlúcio? Então, André, demita o Vanderlúcio se você quiser. O Chuck recebeu uma ordem e cumpriu. Então, gente, na internet o nosso endereço é bhnews.tv.br. São 2 anos de vida. A emissora começa pequeno, pensa grande. Você viu nas manifestações populares, por 2 coberturas o dia inteiro, sem parar, com o departamento de jornalismo. Então, além do esporte, temos tantos outros bons programas na casa. Esse Fashion News melhorando a cada programa.
Aliás, o Rafael Lipovetsky, editor e cinegrafista, que hoje viajou para a Argentina com a Renata Dairon, no caso ontem, na verdade a viagem foi segunda-feira. Ontem ele trabalhou com a Renata. Pé frio do Rafael. O Rafael é pé frio, né? E outro ponto, ele não vai mais, né? O último jogo não será ele o escalado, o filho do Rubão, né? E outra coisa que vocês não prestam atenção aqui na emissora e que eu, cego, presto atenção. Marcílio, dono, também não presta. O Rafael, ele só está dedicando o seu trabalho ao programa Fashion News. Sabia disso? Ele fica o dia todo lá com a Mariana, trabalhando, puxando o saco. E Mariana, não seja tonta. Você é uma menina inteligente, culta, bonita. Ele está fazendo isso porque ele é um perigo, Rafael Lipovetsky. Ele mexe com toda mulher nova que vem trabalhar na televisão. Ele é um terror. Ele é um terror. É assim. Então, além do esporte, do jornalismo, do Fashion News, outros programas na casa, o In Off continua entrevistando, o Cena Política, cada vez mais um programa aceito em Belo Horizonte, com pluralidade de opiniões, de ideias, com democracia, porque não existe liberdade de imprensa sem a democracia. A liberdade de imprensa é o pilar de qualquer democracia. Essa é a BH News TV, que conclui o 11º programa Cajuru no Jogo, chamando em 5 segundos, rigorosamente 5 segundos, na mensagem exclusiva comercial do programa, os melhores momentos, 8 minutos de Vitor, o São Vitor, goleiro do Atlético, em entrevista exclusiva. Obrigado, bom dia, boa quinta-feira e até quarta-feira que vem, falando na abertura do programa. Eu que troquei de roupa, você prestou atenção? Sabia que o Afonso Alberto iria falar muito? Eu fui correndo no camarim, troquei de roupa. Por quê? Porque agora eu gravo para o Rio de Janeiro o meu programa nacional, O Incrível Cajuru, que é de segunda a sexta, às 6h30 da tarde, e lá eu tenho um uniforme. Eu sou obrigado a trabalhar com essa mesma roupa. Tem gente que fala assim, Cajuru, aquela camisa sua tá fedendo. Não, gente, tem 20 camisas, portanto eu troco permanentemente. Eu não trabalho com a mesma camisa todo dia, não, pelo amor de Deus. Aí eu fui correndo ali, troquei de roupa, só para você que tá estranhando, né? Olha, o Cajuru abriu o programa com uma roupa, agora está com outra. Não Virou teve nada gravado, continuamos ao vivo, agora 1h25 da madrugada de quinta-feira, 4 de julho. Me permita pois só não, rapidamente Bolivar? É o seguinte, você citou vários programas da casa aqui, da BH News, e eu não posso cometer indelicadeza de deixar de registrar Cardápio cultural. o Adore com o Fernando Castanheira e Vanessa Margente Galdão. Excelente. Fernando é meu irmão. Tomador Foi de meu vinho sócio, ele, né? Foi meu sócio da advocacia. Inteligente. Quando teve dinheiro e quando faltou dinheiro, é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Um beijo pra você, Fernandinho. Você não fala do Fernando, poxa vida. Boa lembrança e já que você lembrou, o Marcílio Dono não sabe. Esse é um outro programa da casa que o Otto, que faz questão de levar a equipe lá, na verdade só é gravado toda hora e é a prioridade da emissora. Aqui, se a Dilma Rousseff quiser dar uma entrevista e ao mesmo tempo, no mesmo horário, tiver uma gravação do Adore, vai o Adore. Sabe por quê? Porque o Otto com a equipe dele vão pra lá pra comer de graça, pra beber de graça, entendeu? E guardar a diária que o Marcílio dá. Essa é a realidade. Eu conto tudo, meu amigo. Comigo não tem segredo. Pelo menos eles comem muito bem, né? O pessoal come cozinha bem, muito. passa o dia lá. Por isso que a prioridade aqui é Adore, Adore, Adore. Mas o programa realmente é muito bom. Lembrou bem o Bolivar. 5 segundos, Vitor. Ótima quinta-feira pra vocês. Me queiram bem, não custa nada. E meus inimigos que não gostam de mim, não se preocupem. Eu rezo por vocês. É isso aí. É isso. Banco BMG. Quem precisa tem. É o galo doido que vem... São Vitor,
São Vitor. E aí, Tudo cara? bem, Cajuru? Prazer te entrevistar e prazer encontrar com você aqui em Belo Horizonte, não só em função desse lance, desse momento histórico da sua carreira, que vai para o resto da vida e, evidentemente, para a história eterna do Atlético, mas também pela sua qualidade como goleiro desde o Grêmio e por saber que você, como eu, é do interior de São Paulo. Tudo bom, Cajuru? Prazer estar participando aqui. Fico feliz, né, de ter todo esse reconhecimento, poder participar de um lance que talvez eu nunca tinha vivido na minha carreira. Talvez não, nunca tinha vivido. Talvez não, nunca tinha vivido e nunca tinha visto algo parecido no futebol, né? Talvez por isso que o futebol é tão apaixonante. E nem eu. Né, que a cada dia situações inéditas, situações novas aparecem no futebol e isso é legal, né, você poder fazer parte de um lance que vai ficar para a história do futebol, para a história do clube, então é um momento especial, né, o reconhecimento do trabalho, então fico feliz poder estar vivendo esse momento aqui no Atlético. Primeiro, Vitor, me permita, assim, de imediato a dizer sobre o Leonardo Silva. Para você, se ele não cometesse o pênalti, poderia sair o gol? Bom, eu estou perguntando para o goleiro, né? Acredito que, pelo desenvolvimento da jogada, se o atacante do Tijuana conseguisse dominar a bola, ele não teria plenas chances de finalizar a jogada, né? Ele também, o atacante do Tijuana, foi extremamente oportunista, foi inteligente, né? Colocou a perna na frente para que o Leonardo pudesse chutar, né? Acho que tem que eximir a culpa do Leonardo. O lance foi um lance acidental, não teve intenção, mas acho que pelo desenho da jogada ele não conseguiria ter o domínio para concluir a jogada. Foi um lance de oportunismo, né? De inteligência e que foi mérito total ali do atacante na hora de cavar o pênalti. Bom, agora eu vou contar o que talvez o Vitor não saiba. Eu devo a você, cara, uma gratidão para o resto da minha vida e eu não sei como eu vou pagar. Por quê? Antes do jogo eu disse em rede nacional e no meu programa local de Belo Horizonte que, para mim, o Atlético já estava classificado. E que se não se classificasse, no outro dia eu iria virar travesti, traveco, na principal avenida de Belo Horizonte, em Afonso Pena, e iria fazer ponto todo dia lá com o nome de Maria Chiquita. Portanto, eu, graças a Deus e graças ao São Vitor principalmente, eu não sou traveco e não virei traveco. Ia morrer de fome, bicho. Ia morrer de fome. Eu sabia que ele ia falar isso. Ia morrer de fome. Vitor, no momento do pênalti, no momento daquele lance histórico, fala para mim, qual foi a primeira palavra que veio na sua cabeça e qual foi a primeira pessoa que você se lembrou? Bom, a primeira... É até complicado falar aqui, né? Mas eu falei, fudeu. Pode falar. Não, foi o que veio, mas a partir do momento que o juiz tomou a decisão, não tem como voltar atrás, né? A gente tem que se concentrar no que vai fazer, né? E não foi assim uma pessoa, mas foi em Deus que eu me apeguei, né? Fiz uma oração, tive uma conversa ali no momento. Conversou com Deus? Para que pudesse me dar sabedoria e serenidade para enfrentar aquele momento, né? Me desse lucidez para poder me concentrar, porque era um lance que praticamente estava tudo perdido. Então, era ali as minhas últimas fichas. Eu tinha assistido alguns lances da equipe Tijuana, não tinha muita informação dos batedores de pênalti, né? Mas o Riascos era um dos poucos jogadores que tinham lá no material que me passaram. Então, de vídeo? Sempre costumo analisar vídeo de adversários e o Riascos era um dos poucos que constavam lá. E, se eu não me engano, tinham 2 pênaltis que ele batia no canto direito do goleiro, né? Nisso eu não tive dúvida, eu falei, é o canto de segurança dele, né? E esperei ele abaixar a cabeça para poder definir o canto. E tive a felicidade também da bola ter vindo um pouco para o canto direito, se você analisar a imagem, ela veio um pouquinho para o canto direito e possibilitou que eu levantasse o pé a tempo de fazer a defesa. Ô Vitor, você acha que em qualquer outro time que você jogasse,
Flamengo, Corinthians, Grêmio, enfim, qualquer outro time que você jogasse, você acha que a repercussão seria a mesma da torcida, da forma que a torcida te idolatrou? Ou aqui no Atlético Mineiro foi algo que em outro clube não aconteceria, igual a repercussão? Acredito que aqui vai ficar mais marcado do que se fosse em outros clubes, né, que você citou, né? Primeiramente pela paixão do torcedor do Atlético, né? Segundo, pela forma que o torcedor trata seus ídolos. Aqui é impressionante o carinho, o respeito que o torcedor tem pelos jogadores, por aqueles que fazem ou fizeram alguma coisa grandiosa pelo clube. Então a repercussão aqui foi maravilhosa, o reconhecimento tem sido muito bacana. Acredito que teria uma boa repercussão em outros clubes, sim, mas não da forma que as coisas acontecem aqui. Voltando ao Atlético Mineiro e principalmente por ser o único time brasileiro agora na Libertadores da América, com essa chance de ser campeão, para você a fase mais difícil agora é a semifinal ou é quem o Atlético poderá pegar na final passando pela semi? Eu penso que cada jogo, o próximo jogo é sempre mais difícil, então a gente não pode querer pensar numa decisão se você não passar pela semifinal. Então a gente tem que encarar essa semifinal como uma decisão, né? Essa semifinal não é uma final antecipada para você, então? Com certeza é. Né? Poderia, sem dúvida, ser dois times finalistas, assim como Olímpia e Santa Fé são dois times que chegaram por méritos, né? Tiraram grandes equipes. Se você analisar a campanha do Olímpia, ele eliminou o Fluminense, que é o atual campeão brasileiro, e o Santa Fé eliminou o Grêmio, que é uma equipe muito bem estruturada e muito qualificada, né? Tem ótimos jogadores. Então, se chegaram até aqui por méritos, né? São equipes também que se candidatam a título pela campanha que vem fazendo, né? O Santa Fé, se eu não me engano, foi a segunda equipe com maior pontuação na primeira fase, né? E o Olímpia também saiu de um grupo super difícil para chegar até aqui. Então, não existe vida fácil. O próprio Nils também eliminou o Boca Juniors, que é o grande fantasma, o grande monstro da Libertadores. Então, agora só pedreira, né? Então, não tem jogo fácil, não dá para escolher adversário, né? Não tem. Todos os jogos são decisivos e cada jogo que a gente viver será uma guerra. Riascos parte para a bola, ele vai com o pé direito, bateu dentro!